3h50 da tarde. Parece a noite. Mais IBAMA sair multando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Essa festa vai acabar. E justamente esse 13% do território nacional é onde estão as maiores riquezas minerais do país. Tem que ser exploradas, tem questões de mineração. O Brasil tem na Amazônia, no norte da Amazônia, o maior depósito de nióbio do mundo. É o setor privado, é ele que vai determinar qual é o caminho que as pesquisas têm que tomar. Os incêndios na Amazônia têm chamado a atenção do mundo todo, né? Essa fumaça chegou em países vizinhos, pode inclusive ser vista do espaço. Só que o Peru, a Bolívia e a Colômbia também estão com queimadas. Só no Peru são 130 incêndios florestais em apenas 3 semanas. Do espaço, em tempo real, a dimensão dos incêndios na Amazônia. Satélites da NASA registram e mostram ao mundo o fogo na floresta. E a fumaça que cobre a região já chegou a condados do Peru, país que faz fronteira com o estado do Acre. O governo peruano decretou estado de alerta. Na Europa, o presidente francês Emmanuel Macron alertou: nossa casa está pegando fogo, e disse na internet que a destruição da Amazônia é uma crise internacional, uma emergência que tem que ser discutida na reunião do G7, que começa amanhã em Biarritz, na França. Jair Bolsonaro rebateu as declarações do presidente francês Emmanuel Macron. Bolsonaro disse lamentar que Macron busque ganhos políticos e pessoais com os incêndios na Amazônia e ainda disse que o tom sensacionalista do francês não contribui para solucionar o problema. A floresta em chamas é assunto de destaque de muitos veículos de comunicação do mundo. O secretário-geral da ONU também está preocupado com os incêndios e disse que o mundo já enfrenta uma crise climática. Hoje, mais do que nunca, o planeta não pode perder a Amazônia, uma fonte tão importante de oxigênio e de biodiversidade. O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que todas as florestas são vitais para o bem-estar da humanidade. Todas as que sobraram, né? E são poucas. E no sudoeste do Pará já dura 8 dias o incêndio numa reserva florestal, não é, Flávia Araújo? Bom dia. A fumaça já chegou até as cidades próximas, né? Isso mesmo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A fumaça provocada pelos focos de incêndio na região chegou ao centro urbano da cidade de Parauapebas. O Parque Nacional dos Campos Ferruginosos fica entre os municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma fazenda na zona rural. Ainda não se sabe o tamanho da área destruída. O parque é uma unidade de conservação e proteção integral criada há 2 anos. Possui o maior número de cavernas do Brasil, além de um ecossistema considerado raro na Amazônia. O Corpo de Bombeiros disse que não foi acionado. Carla, Roberto.
de pessoal e equipamentos das Forças Armadas, auxiliares e outras agências permitirão não apenas combater as atividades ilegais, como também conter o avanço de queimadas na região. A proteção da floresta é nosso dever. As queimadas na Amazônia colocaram o Brasil no centro de uma crise internacional. Em agosto de 2019, os incêndios na maior floresta tropical do mundo bateram recordes e viraram o principal tema das discussões de líderes globais. Aos olhos do mundo, o governo Bolsonaro não tomou as medidas necessárias para proteger a floresta e, preocupado com a péssima imagem do Brasil no exterior e com possíveis medidas contra produtos brasileiros, o presidente montou um gabinete de crise para tentar evitar uma tragédia ainda maior. Às vésperas do encontro do G7 na França, o presidente do país sede, Emmanuel Macron, se posicionou publicamente pela defesa da Amazônia, se juntando a outras lideranças como a chanceler alemã Angela Merkel, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. Bolsonaro se limitou a classificar as declarações de Macron como sensacionalistas, através do Twitter. De fato, a atual situação já se desenhava antes mesmo de as fotos das queimadas ganharem o mundo através das redes sociais, mas foram questões internas que deram início à crise. A Economist fez uma capa para a Amazônia, dedicada à Amazônia, pedindo inclusive sanções internacionais aos produtos brasileiros, caso o governo brasileiro não agisse de acordo com o que o mundo acha que tem que ser feito para a proteção da floresta, porque o desmatamento já vinha crescendo muito. E quando os dados do desmatamento começaram a ser divulgados, com uma elevação imensa do ano passado para cá, o Bolsonaro reagiu questionando os dados, questionando a própria veracidade dos dados de um instituto que é do governo. Dias depois, derrubaram o cientista que era o presidente do instituto, o cientista Ricardo Galvão, que era quem cuidava disso e também quem garantia que esses dados fossem divulgados. Na minha opinião, existem várias razões, né? Uma tem a própria atitude do presidente. Ele tem essa atitude de tosca, de não gosta de ser importunado e não gosta de ser contestado. O que o Ricardo Galvão disse quando ele saiu do governo foi: desde janeiro, desde a mudança do governo, o INPE, responsável por monitorar por satélite onde está sendo desmatado, não consegue se comunicar com o IBAMA, que é o órgão responsável por ir lá e conter o desmatamento. Disso, para um mês depois começarem a explodir os focos de incêndio, significa: o problema é a fiscalização. Se esses números todos, fossem verdadeiros, a Amazônia já teria sido devastada 3 vezes ao longo dos últimos 20 anos. 8 de 2018, mais 17 hectares aqui e 35 hectares aqui. O DETER não pegou. Uma das questões internacionais que estão em jogo, para além do que o Bolsonaro vai fazer agora para conter o incêndio, é o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é um mecanismo de fomento de projetos de proteção à floresta e à biodiversidade,
é um fundo de distribuição de dinheiro que é abastecido basicamente por dinheiro internacional, sendo o seu maior doador a Noruega, segundo maior doador a Alemanha. O Ricardo Salles começa a questionar esse fundo, extingue um comitê que cuidava disso. Conforme o Ricardo Salles não apresenta a nova proposta do fundo, que é o que todo mundo ainda está esperando, a ministra do Meio Ambiente da Alemanha anunciou a retirada dos outros projetos de proteção. Então ela tirou, se não me engano, 35 milhões de euros do Brasil. O Bolsonaro reage atacando a Alemanha de volta e dizendo que eles têm que se preocupar com o reflorestamento deles. O que essa briga toda que está tendo, estão me chamando de capitão motosserra, né? Que eu sou o destruidor da Amazônia. O que eles estão de olho na Amazônia? Árvore. Eu já falei aqui, a senhora Angela Merkel, né, que não vai mais mandar aí 80 milhões de euros para o Brasil para preservar a Amazônia. Pega essa grana e refloreste a Alemanha. A Angela Merkel não respondeu até hoje diretamente ao Bolsonaro sobre essas aspas, mas divulgou um vídeo exaltando seu verde, mostrando que as florestas da Alemanha não têm problemas de reflorestamento. A Noruega reagiu tirando o dinheiro do Fundo Amazônia, o que na prática acaba com esse mecanismo. A menos que o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, anuncie uma reformulação satisfatória para a Noruega, o Brasil vai ficar sem esse dinheiro, e é um mecanismo no qual a Noruega já colocou bilhões de dólares. Foi só depois que potências internacionais tomaram as primeiras medidas que o brasileiro realmente teve a dimensão do que poderia estar em jogo. Numa mesma semana, o dia escureceu em São Paulo, enquanto a noite ficou às claras em Rondônia. Se até há pouco a Amazônia, nesse governo, era uma crise referente ao Fundo Amazônia, aos dados do INPE, uma coisa um tanto inalcançável, ficou muito palpável a crise quando o dia virou noite em São Paulo, na última segunda-feira, por causa de um fenômeno que uniu a frente fria chegando a São Paulo com a fumaça das queimadas. Ficou tudo preto. 19 de agosto de 2019, por volta de 3h30 da tarde. Olha o céu como é que tá, ó. Escuro. As pessoas já estão passando aí nos vídeos, na TV. Porque sim, as queimadas e o desmatamento da Amazônia afetam a saúde, inclusive, de quem está na América do Sul inteira e também no mundo. Enquanto a Amazônia está queimando, por coincidência de datas, está acontecendo a Semana do Clima, Climate Week, em Salvador, que foi um evento do qual o governo, inclusive, retirou o apoio e depois devolveu a pedido do prefeito de Salvador, ACM Neto. Então, no final das contas, o governo brasileiro apoiou o evento. O Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, foi fazer um dia de abertura, uma abertura de um dos dias do evento, que foi o terceiro dia, quarta-feira, dia 21. E lá ele foi ao encontro com muitos ambientalistas e muita gente que toma decisões nesse setor. Ricardo Salles foi recebido com muitas vaias. De defesa do meio ambiente e da mudança do clima são, sim, muito importantes. A reunião que nós aqui estamos tendo. E disse: olha que bom, estamos aqui, vocês podem se manifestar do lado que vocês quiserem. Se retirou, viajou para o Mato Grosso, saiu de lá bem rápido. Nós começamos essa edição do Hora News falando sobre os incêndios na Amazônia que têm chamado a atenção do mundo todo. A fumaça chegou em países vizinhos e pode ser vista do espaço. Países como Peru, Bolívia e Colômbia também sofrem com as queimadas. Só no Peru foram quase 130 incêndios florestais em 3 semanas. Do espaço, em tempo real, a dimensão dos incêndios na Amazônia. Satélites da NASA registram e mostram ao mundo o fogo na floresta. E a fumaça que cobre a região já chegou a condados do Peru, país que faz fronteira com o estado do Acre. O governo peruano decretou estado de alerta. Na Europa, o presidente francês Emmanuel Macron alertou: nossa casa está pegando fogo. E disse na internet que a destruição da Amazônia é
é uma crise internacional, uma emergência que tem que ser discutida na reunião do G7, que começa amanhã em Biarritz, na França. Jair Bolsonaro rebateu as declarações do presidente francês Emmanuel Macron. Bolsonaro disse lamentar que Macron busque ganhos políticos e pessoais com os incêndios na Amazônia e ainda disse que o tom sensacionalista do francês não contribui para solucionar o problema. A floresta em chamas é assunto de destaque de muitos veículos de comunicação do mundo. O secretário-geral da ONU também está preocupado com os incêndios e disse que o mundo já enfrenta uma crise climática. Hoje, mais do que nunca, o planeta não pode perder a Amazônia, uma fonte tão importante de oxigênio e de biodiversidade. O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que todas as florestas são vitais para o bem-estar da humanidade. As queimadas pelo Brasil se tornaram uma preocupação mundial. Milhares de focos se espalham por vários estados. A NASA divulgou imagens de satélites poderosos que mostram a extensão da fumaça. Há uma semana, o fogo consome a vegetação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, uma reserva ambiental em Canaã dos Carajás, no Pará. As queimadas também destroem a vegetação em Rondônia. Já são mais de 3.700 focos de queimadas no estado, um aumento de 160% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os brigadistas lutam para controlar as chamas que consomem a vegetação seca. A fumaça compromete o tráfego aéreo. A visibilidade dos pilotos está bastante prejudicada. 8 estados das regiões Norte e Centro-Oeste que compõem a Amazônia apresentaram aumento no número de queimadas este ano e totalizam cerca de 40 mil focos de calor. Estamos cobrando com muito rigor, inclusive aumentando esse trabalho de fiscalização. Montamos já uma força-tarefa junto com o IBAMA, com Polícia Ambiental, com outros órgãos do Estado, também com as prefeituras, para identificar essas pessoas que estão fazendo essas queimadas de forma ilegal, para que possam responder com o rigor da lei. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, publicou imagem da fumaça que cobre parte do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, os bombeiros tentam controlar as chamas que atingem a planície. Aqui na capital, Campo Grande, não chove há mais de um mês. A umidade relativa do ar segue em baixa, o que favorece para o aumento das queimadas nesta época do ano. Bombeiros se dividem pela cidade no combate às chamas. Essa época é uma época complicada, em que a umidade está baixa, muito calor, muito vento. Então a propagação do incêndio é muito rápida. Atenção, os incêndios que tomam conta da região da Amazônia foram destaques em todo o mundo. Jogadores como Cristiano Ronaldo demonstraram preocupação em suas redes sociais. Nesta quinta-feira, o presidente determinou que os ministros tomem medidas para a preservação da Amazônia, gente. Quem traz detalhes dessa história para a gente é Yuri Achicar. Bom dia. Bom dia, Bruno. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com os principais ministros da República aqui na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, e determinou a instalação de um gabinete de crise que vai acompanhar e sugerir também soluções, executar as ações necessárias para o combate a esses diversos focos de incêndio que já estão há 18 dias na floresta amazônica. Esse gabinete de crise já vai se reunir hoje, logo mais, para já avaliar a situação. E o presidente Jair Bolsonaro também determinou em um despacho interno que todos os ministros façam, dentro de suas pastas, dentro de suas atribuições, o que for possível, todas as ações e medidas necessárias para auxiliar nesse combate às queimadas na Amazônia Legal. Inclusive, nós tivemos manifestações nas redes sociais do presidente da França, Emmanuel Macron, que sugeriu, inclusive, uma reunião emergencial do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, para discutir o assunto. Bruno. Autoridades da Europa e da Organização das Nações Unidas se manifestaram hoje sobre os incêndios na Amazônia. Nossa casa está pegando fogo, alertou o presidente francês Emmanuel Macron.
Na internet, ele disse que o que está acontecendo na Amazônia é uma crise internacional, uma emergência que precisa ser discutida na reunião do G7, que começa neste fim de semana com os líderes das principais economias do mundo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que está muito preocupado e afirmou que, em meio à crise climática global, nós não podemos ter mais estragos a uma fonte tão importante de oxigênio e de biodiversidade. Las Fuerzas Armadas brasileñas dieron inicio el sábado a las operaciones de combate a los incendios de la Amazonía. Un total de 7 estados pidieron al gobierno federal el envío de las tropas. El ministro de Defensa, Fernando Acevedo, anunció que las labores comenzaron en Rondônia y que 6 aviones de combate de incendios volaron hasta su capital, Porto-Velho, una ciudad de 500.000 de habitantes cubierta estos días por una capa de humo. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, 1.663 incendios fueron declarados entre jueves y viernes en Brasil y más de la mitad en la Amazonía. En lo que va del año se han registrado cerca de 80.000 incendios forestales en todo el país, el peor dato para ese periodo desde 2013. Los expertos atribuyen el aumento de los incendios al avance de la deforestación, ya que el fuego se suele usar para abrir caminos o para preparar la tierra de cultivo. Pero el presidente Jair Bolsonaro insinuó en un inicio que los fuegos podrían ser provocados por las ONGs para llamar la atención en su contra, y luego denunció una psicosis ambiental. La gestión de la crisis le ha valido a Bolsonaro críticas en todo el mundo con protestas frente a embajadas brasileñas y amenazas comerciales por parte de Francia e Irlanda para bloquear el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, algo a lo que se oponen países como Alemania y España. Questão da queimada na Amazônia, que no meu entender pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, tá? Qual é a intenção? Trazer problemas para o Brasil. É só estudar um pouquinho a questão do AAA na região amazônica, que no começo eu fui ridicularizado, mas continua sendo tratado, né, na sombra desses grandes encontros, né, que tratam do clima. Se fosse bom, o americano teria saído fora. Nós, por enquanto, estamos lá. Se vamos sair um dia, depende de quem estiver ao nosso lado. Certas brigas eu só posso comprar se tiver gente forte do meu lado. Não tem o poder que muitos pensam que tem. Gostaria que tivesse, não tem. Forma de desviar a atenção e o foco, né, do que é a questão principal, né, que a gente precisa sim fortalecer as ações de comando e controle na Amazônia, que já é um instrumento que já demonstrou eficiência na redução do desmatamento, e não só isso, né, trilhar um caminho para desenvolver alternativas econômicas e uma nova base de economia baseado na conservação e no aproveitamento e não na destruição da floresta.
Hoje vai, coronel, hoje vai. O motorista aí se enrolou todo aqui dentro. Agora todo mundo tem que passar por aqui. Já tá livre o embarque. Tá bom então. Vai embarcar? Vai, pode embarcar. Od kilku dni płoną płuca ziemi, czyli deszczowe lasy Amazonii. Pożar obejmuje coraz większe obszary i widoczny jest na zdjęciach satelitarnych. Ilość pożarów w Amazonii osiągnęła w tym roku rekordową liczbę 74 000. Cierpimy z powodu tej sytuacji, ponieważ kurczą się nasze źródła żywności. Mam 31 lat i myślę o przyszłym pokoleniu, naszych dzieciach, wnukach. Dziś mamy ziemię, która została zachowana, ale za 10-15 lat nie będziemy mogli żyć tak jak teraz. Nie będziemy mogli oddychać tym samym powietrzem co dziś. Amazońskie lasy dostarczają aż 20% tlenu do ziemskiej atmosfery. Dym wywołany przez gigantyczne pożary rozciąga się nad Peru, Brazylią, Paragwajem i Boliwią. Poleciłem ministrowi gospodarki, aby wykorzystać Boeinga 747 Supertank. Wniosek jest procedowany, pomoże nam to ugasić pożar we wschodniej części kraju. Lokalne środowiska ekologiczne odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obwiniają prezydenta Brazylii, Jaira Bolsonaro, o to, że dbając o gospodarkę kraju przyczynia się do niszczenia amazońskich lasów. Trzeba wzmocnić działania kontrolne w Amazonii w celu zmniejszenia wylesiania. I nie mówię tu tylko o wypracowaniu drogi ku alternatywom ekonomicznym i gospodarce opartej na ochronie, tylko o zaprzestaniu eksploatacji i niszczeniu lasu. W minionym tygodniu Bolsonaro zwolnił dyrektora Narodowego Instytutu Badania Przestrzeni po ujawnieniu przez niego wyników badania dotyczącego wylesiania obszarów Amazonii. Według statystyki wylesienie z czerwca 2019 roku było aż o 88% większe niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Bolsonaro odpiera zarzuty, zrzucając odpowiedzialność na ekologów.
porque eles perderam. Mam wrażenie, że organizacje pozarządowe mogły doprowadzić do tej sytuacji, ponieważ prosiły o pieniądze. Jaki był ich cel? Przysporzyć Brazylii problemów. W akcję ratowania amazońskich lasów angażują się ludzie na całym świecie. W mediach społecznościowych nie brakuje porównania do pożaru katedry Notre Dame. Internauci zwracają uwagę, że wówczas zorganizowano wsparcie licznych organizacji w renowację bezcennego zabytku historycznego, licząc, że pożar dobra naturalnego wzbudzi poruszenie w odpowiednich instytucjach. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. A Amazônia arde. O Brasil vê o território queimado e o planeta perde parte de pulmão em plena crise climática. O desmatamento da maior floresta tropical do mundo aumentou 88% em junho, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. É também o segundo mês consecutivo em que a destruição florestal sobe durante a presidência de Jair Bolsonaro. Exatamente agora um período de seca na região da floresta amazônica. É nesse período que os grileiros de terra, madeireiros, os invasores de terra pública, aqueles que desmatam a floresta, que lucram com a destruição, eles avançam sobre a floresta. É nesse momento, exatamente agora, que o governo deveria estar aumentando a fiscalização. Mas o que a gente está vendo é a diminuição do orçamento, um presidente da República que milita contra esses fiscais, um ministro do Meio Ambiente que persegue esses fiscais, não os deixa fazer o seu trabalho. Em apenas um mês, foi registada uma perda de 920 km² de floresta. Mas os dados recolhidos e agora divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um organismo do Ministério Brasileiro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, parecem não alarmar o executivo de Bolsonaro, que já considerou os índices terem sido manipulados. O mesmo organismo afirma também que, no total, este ano, mais de 2.270 km² de floresta foram já derrubados, atingindo o pior registro desde 2016. Depois de, no final de junho, ter sido celebrado um compromisso com a União Europeia, obrigando os países do Mercosul a respeitarem as metas climáticas do Acordo de Paris, as árvores continuam a cair no Brasil, casa de 60% da floresta amazónica.